Bom dia, boa tarde, conforme a hora em que estão a visualizar e ouvir esta apresentação. O meu nome é José Luís Oliveira Pinto, em colaboração com Luís Lopes, Paula Calado e Paula Pereira, desde Portugal. Temos o prazer e honra de vos apresentar este artigo, Burnout, o síndrome de Burnout e o síndrome de Burnout, quando o trabalho se esbate no seu propósito. Está subejamente identificada a necessidade de abordar os riscos psicossociais, assim como todos os outros os riscos associados ao trabalho. O peso por eles atraído compromete significativamente quer as condições de saúde do trabalhador, quer a eficácia no seu desempenho e, com isso, a rentabilidade das organizações. Dependendo do grau de severidade e classificação verificada, poderá haver uma necessidade da intervenção do psicólogo do trabalho e este estar integrado numa equipa de trabalho, ou, no limite, fazer através do acompanhamento externo. Com isto, diversos estudos têm vindo a apontar o benefício da presença do psicólogo nos locais de trabalho, sendo a sua intervenção a vários níveis, e nomeadamente na fase de recrutamento. Ou seja, quando o trabalhador chega à empresa para fazer a sua entrevista de futuro emprego, aí será logo auditado, será logo intervencionado a foro psicológico. E com isso, aí vamos traçar o perfil do trabalhador e contribuir nas medidas da prevenção logo ali aplicadas, logo na seleção, logo na primeira entrevista. Tal como na questão colocada em resposta, o que requer que seja monitorizado o comportamento do trabalhador com o perfil traçado, assim como que possam ser tomadas as medidas ao ajustamento, quer seja no local de trabalho, quer nas funções ou até mesmo na função já do próprio trabalhador. Podendo haver também um apoio psicólogo ou psicológico que deverá ser realizado no local de trabalho, onde se manifesta o comportamento em que requer a nossa ação. Por isso, produzimos este artigo e ele assenta num estudo levado a cabo com a colaboração da técnica de segurança do trabalho da entidade onde foi realizado o respectivo inquérito aos trabalhadores e, com isso, pretende identificar a necessidade de criar ferramentas de medição e diagnóstico dos diversos riscos psicossociais, desmascarando assim os que roçam por similaridade. Portanto, a intenção deste estudo, ao concretizá-lo, nós fomos tentar ajudar esta instituição pública, avaliando psicologicamente ou com base no relatório, com base no questionário que enviámos a todos, conforme iremos demonstrar mais à frente, para que pudesse, no final, nas conclusões, este organismo público ser auxiliado, se necessário também, para que introduzisse nos seus quadros um psicólogo. O inquérito foi realizado numa Câmara Municipal da região Oeste, aqui de Portugal, cujos dados incidem com uma amostra de 235 inquéritos válidos de uma população de 430 trabalhadores. Este inquérito foi realizado online, com a colaboração dos respectivos trabalhadores, e assim respeitamos a privacidade e o anonimato de cada um. O questionário original foi composto por 20 perguntas, mais 13 com a opção de seleção no quadro de respostas. E o que é que pretendíamos identificar? O estado de sentido dos trabalhadores e ainda a sua consciência sobre o mesmo. Deste questionário foram selecionadas as questões que se consideraram mais adequadas à proteção e sobre as quais incidiu a reflexão apresentada e, com isto, a conclusão ao pretendido. A amostra é composta por 69,8
de mulheres e o restante em homens. Maioritariamente de nacionalidade portuguesa e com a média de idades de 46,34. Portanto, já são séniores, já são trabalhadores e trabalhadoras com alguns anos de casa e com alguma idade. Há a referir que 40% estão identificados na mesma categoria profissional, são os técnicos auxiliares, e com isto estão havendo uma disparidade de funções exercidas, desde os auxiliares da ação educativa, os cantoneiros de limpeza, os jardineiros, os mecânicos, soldadores, motoristas, limpa-coletores, canalizadores, asfaltadores, pedreiros ou carpinteiros, eletricistas e até mesmo coveiros. E depois a própria e a grande maioria dos administrativos, ou seja, funções que apresentam contornos específicos da sua atividade diária, vão desde o contacto com outras pessoas ao trabalho isolado, trabalho em exterior e algumas situações até mesmo em espaços confinados. No entanto, existe uma consonância no sentido o local de trabalho e o ambiente de trabalho, nas suas relações interpessoais entre colegas, e isto concede uma análise aproximada ao fator variabilidade de comportamentos, dadas as condições relacionadas com o trabalho, estando ou não cobertos do mesmo teto, mas sim são da gestão da mesma organização. Por isso, acima de tudo, há que prever o equilíbrio de se estar bem, de quem se é, de como se é, promovendo desvios de identidade e desvios pessoais. Maioritariamente, os resultados encaram positivamente a evolução tecnológica e a aplicação e utilização de novas ferramentas, havendo aí 8% da amostra com dificuldade em integrar os instrumentos e evolução considerada como um problema. Questionados sobre a qualidade de um bom profissional, 70% têm a clara intenção de que reconhece e sabe o que há de ser. De um modo geral, toda a população da amostra tem algum interesse sobre a temática do burnout. No entanto, há 5,5% de pessoas que responderam a este inquérito que não têm qualquer conhecimento ou o que é que possa ser afetado. Face a estes resultados preliminares, detectam-se claramente sinais de risco psicossocial, sendo limitar os mesmos indefinidos, pois tanto podem ser indícios de burnout como de bore-out, entre outros, portanto, há que ir ao fundo da questão. Como conclusões, os dados recolhidos no inquérito permitem aferir algumas percepções relativamente ao estado do conhecimento dos colaboradores, bem como ao seu estado científico. Identificaram-se alguns marcadores suscetíveis de intervenção para a melhoria da condição do trabalho destes operários. Através dos resultados do inquérito, verifica-se que relativamente aos trabalhadores, a organização direciona a sua atenção dentro das condições e dos instrumentos existentes e chegamos à conclusão que deve esta instituição permanentemente integrar um psicólogo no trabalho na equipa multidisciplinar de segurança e saúde no trabalho. Para quê? Para garantir a eficácia e eficiência destes serviços. Deixo-vos depois aqui com algumas referências que nós consultamos e que usamos para fazermos o nosso trabalho. Como agradecimentos, apresento os meus sinceros agradecimentos ao Presidente da ANEST, Engenheiro Benvenuto Gonçalves Júnior, por este desafio e a oportunidade que nos deu de participar neste honroso evento. Quero também agradecer ao meu colega e às minhas colegas que me levaram a desenvolver este artigo. Agradeço, pois, porque assim foi possível olhar a realidade da segurança deste organismo público. Sem menos interesse ou sem menos importância, quero apresentar os meus cumprimentos e agradecimentos à Comissão Científica, que reviu e analisou este artigo e achou digno de apresentação e aceitação.
A todos vós e a todos que assistiram a esta apresentação, o meu muito obrigado.